seja bem-vindo. Eu sou Flávia Macedo e vamos juntos em mais um Aliança da Soja. Toda semana trazemos conteúdo sobre a cadeia produtiva do grão para que você, produtor rural, fique sempre bem informado e tome a decisão certa aí na lavoura. No programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho no campo. Vamos saber se a mão de obra na cultura da soja continua com remuneração atrativa. Eu converso com especialistas para saber como foi o desempenho do agro em 2021 em prestação de serviços e qual a projeção para esse ano de 2022. E ainda, o custo-benefício da implantação para estrutura digital e como a tecnologia pode reduzir custos aí na lavoura. O produto interno bruto mede a atividade econômica de um país e funciona como se fosse um termômetro da economia. Em 2021, o PIB do agronegócio teve um movimento que foi se alterando durante o ano, mas que pesou positivamente na economia brasileira, representando quase 30% do total. O PIB é calculado a partir da soma de todos os produtos e serviços finais produzidos em um país. E aí que já incluímos o nosso assunto de hoje, que é mercado de trabalho no campo. E é com esse tema que nós começamos o programa de hoje. E eu já chamo agora para conversar com a gente o Felipe Serigati, que é professor, coordenador do mestrado profissional em agronegócio e pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas. Serigati, vamos começar então fazendo essa avaliação, olhando um pouco para trás, para entender qual foi o cenário de 2021, levando em conta aí geração de empregos no agronegócio. Foi um ano que podemos dizer que fechou de forma positiva? Seja bem-vindo. Olá, Flávia, tudo bom? Então, o ano de 2021 trouxe algumas turbulências, né? A gente viu isso, por exemplo, na questão climática, vimos isso ali, por exemplo, na flutuação cambial, vimos isso no movimento da inflação. Olhando, e óbvio que a cultura da soja não está fora desse contexto, está mergulhada também nesse aquário. Olhando para o mercado de trabalho da cultura da soja, então, teve resultados ali que são interessantes. De um lado, a cultura da soja aumentou o número de postos de trabalho mantidos na economia brasileira ao longo de 2021? Aumentou. E, gente, não foi pouca coisa. Nós estamos falando, até onde a gente tem dados disponíveis, uma expansão, gente, de 22%. É coisa pra caramba. Para a gente ter uma ideia, para a gente poder comparar, as atividades agropecuárias, né, como um todo, pegando então todas as lavouras, todas as atividades pecuárias, também registraram uma expansão na população ocupada, uma expansão no número de postos de trabalho de 8,1%. Eu sei, se a gente for lembrar que 2021 foi um ano de recuperação de toda aquela turbulência da pandemia, você ter um setor que gerou um crescimento tão grande de postos de trabalho, mais de 8%, já é algo que chama atenção. Mas quando a gente olha na lupa os diferentes produtos, diferentes cadeias, chama muita atenção o destaque da soja. Aumentar em 22% o número de postos de trabalho, gente, não é pouca coisa em lugar nenhum do mundo. Ô Serigati, então é uma notícia positiva, pensando nesse ano então de 2021 para a cultura da soja, mas agora em questão de remuneração, a cultura tem se mostrado uma das mais atrativas no campo, né, por trazer esse volume e uma remuneração melhor. Isso continuou? Pois é, então aí a gente tem que lembrar do contexto que a gente que a gente operou lá em 2021, né? Então, entre outros fatores que marcaram o ano, todo mundo sentiu isso, foi justamente a inflação. Em 2021, já descontado ali o efeito da inflação, nós estamos falando de uma remuneração média entre os ocupados no setor de algo aproximado de R$ 3.250. Na realidade, a segunda maior remuneração média só fica atrás dos produtores de sementes, cuja remuneração média, também já descontada a inflação, é de pouco mais de R$ 4.800. No entanto, gente, embora seja a segunda maior remuneração média das atividades agropecuárias, a remuneração média da soja perdeu da inflação, tá? Esse número representa uma contração em termos reais, ou seja, o poder de compra de quem atua, da força de trabalho que atua dentro da cultura da soja, infelizmente ficou menor ao longo de 2021.
Ou seja, né, a remuneração até que foi boa, mas a inflação na hora de equilibrar, de colocar na balança, não sobrou tanto, né, Serigati? Agora vamos para uma outra etapa da nossa conversa. Falamos então sobre 2021, avaliando esse cenário. Vamos pensar agora para o futuro, agora em 2022, já considerando a safra 22-23. Pensando então nesse mesmo gancho, a remuneração para o ano que vem, ela deve continuar em alta, deve ser melhor, levando em conta inclusive a inflação? Pois é. Então, gente, historicamente, a cultura da soja, né, dentro das agropecuárias, é uma das culturas que tem as melhores remunerações. Isso é histórico, né? Dado também o tipo de mão de obra que essa cultura acaba contratando. Em geral, uma mão de obra mais qualificada do que a média do setor. Olhando agora para 2022, para a safra 22 e 23, esse quadro em si não deve mudar, mas nós temos desafios importantes. A inflação agora em 22 deverá ser menor do que foi em 21? Sem dúvida alguma. Então, a projeção que nós temos no momento do Banco Central é uma inflação em torno de 5%, levemente abaixo disso. Não é a inflação dos 10% lá de 21, mas a inflação de 5% não é pouca coisa, mas já é uma pressão menor sobre o poder de compra do setor. Mas esse também não é o único desafio que o setor vai se defrontar, né? Na realidade, já está se defrontando. Vamos lembrar que a gente herdou de 2021 ainda uma conjuntura não muito favorável nos mercados, seja de fertilizantes, seja de defensivos. Essa situação, esse custo elevado para esses insumos de produção, ou até mesmo a dificuldade em acessá-los, contrai a margem do produtor, contrai a margem do setor. Naturalmente, parte disso pode terminar justamente na demanda por mão de obra. Seja uma demanda menor, nós estamos falando de um setor, gente, que em 2021 contratou quase que 500 mil de pessoas, 492 mil postos de trabalho, ou pode desembarcar justamente numa remuneração que não consiga recuperar as perdas registradas lá em 21. Tá certo. Serigati, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, fazendo essa avaliação para 2022 aqui no Aliança da Soja. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Ótimo ano a todos. O Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e na volta vamos saber a realidade do Agro 4.0 e qual o custo-benefício da implantação de estruturas digitais. E ainda, a lavoura e a importância na capacitação tecnológica. O Aliança da Soja, então, vai para um rápido intervalo e eu espero você daqui a pouquinho. O Aliança da Soja já está de volta. No bloco anterior, conversamos sobre o desempenho do agronegócio em prestação de serviços no ano de 2021 e projeção para 2022. Agora vamos falar sobre mão de obra para a tecnologia no campo, como a implantação de estrutura digital e a capacitação na operação podem reduzir custos na lavoura. E para isso, eu chamo agora aqui para a nossa conversa no Aliança da Soja o Erlon Oliveira, que é CEO da Agrosdata. Erlon, vamos começar então entendendo um pouco desse cenário do que é o Agro 4.0, né? Muito se ouve falar, mas eu queria entender o que tem de mito, o que tem de utopia nisso, se isso já é uma realidade ou ainda está assustando muitos produtores. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Isso já é uma realidade. Eu quero usar um exemplo mais do dia a dia do pessoal para não ficar uma coisa também parecer que é do futuro. Por exemplo, o próprio RTK, que é uma tecnologia que foi incorporada já há alguns anos e vem sendo aprimorada, ou seja, a capacidade de você fazer o plantio da semente ou a pulverização em linha reta, milimétrica, isso é uma tecnologia digital que foi incorporada e está assimilada pelo mercado. Então, só para ter um exemplo de que o digital já está presente. O que a gente vai fazer a partir de hoje é incorporar outras formas de coletar dados e de indicar ações ou não ações para o produtor, para que ele tenha, dentro da agricultura de precisão, que é esse exemplo que eu dei, a agricultura digital atuando muito fortemente. O que o produtor pode esperar para os próximos meses, eu diria até, é um avanço muito grande dessa infraestrutura de 4G no campo, habilitando dentro
do 4G, a gente chama que tem uma funcionalidade agora que vai habilitar a internet das coisas em todo o campo. E internet das coisas, até para o produtor entender, significa que a gente vai conseguir trazer dados em tempo real das colheitadeiras, das estações meteorológicas, dos silos conectados, enfim, toda a atividade que é executada dentro do campo, ela pode, a partir de agora, ser monitorada. Esse dado vai ser guardado, que vai gerar uma informação. Eu sempre digo, né, que você tem a informação que é o espelho retrovisor, para nos orientar como foi, e tem a informação que é o farol, que nos orienta como que a gente vai agir nas próximas safras, por exemplo. E aí, para isso, para usar todo esse potencial da tecnologia, dessa agricultura de precisão, é preciso profissional capacitado, né? Então, essa é a outra ponta desse tema que nós estamos trazendo. Como que está esse cenário de capacitação, qualificação profissional? Primeiro eu queria dizer para o produtor que não é esse problema de capacitação ou a adoção, a prontidão digital para operar esses novos sistemas digitais não é só da agricultura. Na indústria 4.0, efetivamente, também existe esse problema da capacitação da mão de obra. Então, o que nós temos que fazer hoje é, dentro de uma política, eu diria, de governo, né, muito calcada dentro do que já acontece dentro dos serviços de aprendizado, das EMATERs, enfim, essas entidades que estão em conexão diretamente com o agricultor, para que esse seja o foco de hoje em dia. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês é esse ferramental digital que está à disposição, que está acontecendo, que está atraindo os jovens. Antigamente, a agricultura tinha muito essa visão de operar os tratores, as máquinas, era o máximo da tecnologia. Hoje, não. A gente já está falando de linguagem de máquina, aprendizado, correção de janelas de aplicação de insumos, enfim, há um arcabouço de tecnológico e digital que está atraindo efetivamente o jovem de volta para o campo. E esse talvez seja, então, né, o desafio. O jovem já tem mais habilidade com essa tecnologia, já está mais no dia a dia dele, mas tratando-se de capacitação, isso precisa ficar de forma natural, né? E aí, nesse sentido, Erlo, eu queria perguntar o seguinte. Então, nós estamos vendo aí os benefícios, e aí, quando a gente fala em conta, vamos pensar, então, em conta que o produtor gosta de fazer. O custo-benefício para isso, ele é viável, ele precisa ser avaliado de acordo com cada negócio, e principalmente pensando nos pequenos e médios produtores, que às vezes ainda tem na cabeça que isso só é possível para grandes produtores. Não, eu diria que o grande intuito da agricultura de precisão e a agricultura digital que está inserida nela, né, é um subset que a gente chama, é justamente correr atrás de uma métrica que nós chamamos de yield gap, ou seja, que é a diferença entre o potencial produtivo do seu talhão, o potencial que você consegue atingir na safra e a sua produtividade real, né? Geralmente há esse gap, que a gente chama, essa distância, a gente está falando de 40, 50, 60 sacos de soja, às vezes. A gente tem os resultados dos nossos clientes, uma redução de custo de 10% a 15%. Então, veja que a gente falou antes em aumento de produtividade e em redução de custo. Tá? Então, quando você soma essas duas, eu diria, novas fontes de receita, né, você tem sim um retorno melhor para o agricultor. Na experiência que nós temos de implementação, geralmente o retorno de toda a infraestrutura de agricultura digital implementada, ela vem em 2, no máximo 3 safras, o agricultor já tem todo o retorno dessa infraestrutura e depois ele vai utilizar isso por todos os anos, fazendo substituição. Ou seja, a pergunta prática do produtor, há um retorno, assim como a gente fala quando está falando de irrigação, de outras tecnologias, sim, há uma metodologia de se mensurar essa agricultura digital, não é nada perdido no ar, e em média, em torno de 3 safras, o agricultor já tem o retorno desse investimento. Olha aí, interessante, hein? Produtor rural, fique atento. Investir em tecnologia é o futuro, né, Erlon? Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Aliança da Soja. Volte mais vezes. Eu que agradeço. E amanhã tem reprise às 6h30 da manhã. E você pode rever esse e outros programas também no site YouTube do Canal Rural. Lá você encontra conteúdo exclusivo sobre a cadeia produtiva da soja. E por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Temos um encontro marcado na semana que vem, segunda-feira, às 1h35 da tarde, aqui na telinha do Canal Rural. Você já sabe, né? Eu vou esperar você. Até lá. Tchau, tchau.